Graça e paz em nome de Jesus, amém? Aqui quem fala é o Carlos da Conceição de Souza. Eu pertenço ao grupo Casamento nas Escrituras e quero contar para vocês o meu testemunho da restauração do meu casamento. Meu casamento estava uma bagunça, indo de mal a pior. Eu e minha esposa não se conversava a respeito do nosso relacionamento. E a cada dia só piorava. Eu era muito mulherento, farreava muito. Até que no dia 31 de janeiro, saí de casa. Aí desse dia pra cá, meus amados, minha vida veio de mal a pior, dia por dia. Pensamentos negativos, pensamento de largar tudo, de sumir. Aí foi quando numa noite, na madrugada, nessa noite eu não dormi. E acordei na madrugada e o Senhor me cobrou para me procurar um casal. E eu amanheci o dia, mas quem é esse casal? Aí foi aí que Deus me alertou que eu deveria procurar o pastor Nilson e sua esposa Marisete. E, inclusive eu louvo a ele, sou grato a ele por ter me recebido em sua casa. E em seguida eu contei toda a situação do meu casamento a eles. Aí foi quando ele perguntou se eu queria participar de um grupo no WhatsApp que falava de casamento nas escrituras. E eu não pensei duas vezes, eu falei, é o que eu mais quero, é a restauração do meu casamento. Aí foi quando eu fui adicionado, respondi uns textos, fui adicionado ao grupo. E de cara eu me deparei com aquele tanto de estudo. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse tanto de coisa? O que eu estou passando, eu ainda vou ter que estudar e ouvir esse tanto de coisa para me ter minha esposa de volta. Não dou conta disso não. Aí fui ouvindo, e aquele negócio veio me incomodando. Eu fui pedindo sabedoria a Deus. Os estudos foram aprofundando, eu fui colocando em prática. Teve dias que eu me dei vontade de largar tudo, porque eu acho que eu queria que meu casamento fosse restaurado de um dia para a noite. E eu tentava falar com minha esposa, ela nem me respondia. Eu tentava mandar mensagem para ela, ela não me respondia. E eu pensei, acabou meu relacionamento. Eu destruí a minha vida, destruí meu casamento. Mas não desisti, fui fazendo os estudos, colocando em prática, fui buscando, fui orando e nunca deixei de procurar ela, mas ela nunca quebrava o seu ego, o seu coração assim para mim, entendeu? Eu mandei flores para ela devolveu as flores para a mãe dela, falou que era para colocar no dia do seu velório, que ela poderia guardar, mas que ela colocasse em cima do caixão dela, que ela ia se matar. Inclusive teve várias vezes que ela falava, se a mãe dela continuasse tocando no nosso relacionamento, ela ia se matar. Mas eu nunca desisti, meus amados. Eu busquei, eu fiz os estudos, principalmente o poder de cocriação e como fazer batalha espiritual. Coloquei em prática, graças a Deus, louvo a Deus todo instante, porque sem esses estudos eu acho que meu casamento não tinha sido restaurado. E coloquei em prática, busquei nas madrugadas o Senhor, ouvi várias e várias vezes, não canso de dizer que eu ouvi várias e várias vezes os estudos que mais falava comigo. E fui colocando, e de um certo tempo eu comecei a ser respondido por minha esposa em suas mensagens. Outras vezes, teve uma vez que ela me convidou para nós ir comer uma pizza. Só eu e ela fomos no centro, saímos, divertimos, mas ela não queria voltar para casa ainda, falou que queria dar um tempo no meu casamento. Eu acho que esse tempo, meus amados, era para que eu pudesse me reconhecer profundamente quem eu realmente era.
E eu não desisti não, meus irmãos. Não desisti porque eu sabia que a luz no fim do túnel tinha acendido. Foi aí que eu me dediquei mais ainda, assim, mais ainda nas escrituras. Foi aí que eu me dediquei mais ainda nos estudos, buscando em oração, buscando nas madrugadas. E até que no dia 12 de abril desse mês agora, hoje é o que? Hoje é 15, tá com 3 dias que minha esposa passou uma mensagem para mim falando que queria que eu fosse buscar ela, que ela queria retornar para casa. Aí meu coração bateu de alegria, aí só foi agradecer a Deus. Fui lá, busquei ela, estamos lá em casa, graças a Deus. Meu casamento foi restaurado, graças a Deus, em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu agradeço porque sem essa obra eu acho que meu casamento não tinha sido restaurado. Porque palavras contrárias foi as que mais eu ouvi nesses dias, para que eu largasse, e mulheres tinha muitas, e na verdade o meu pensamento antes de conhecer as escrituras era que se eu largasse ela, logo eu ia achar outra. Mas depois que eu conheci a palavra do Senhor, que casamento só é um e que só separa com a morte, e quem casou uma vez e se separa e casa de novo está no adultério e vai morrer no adultério. Aí que eu fui me acordar, aí que eu fui me alertar para eu não desistir mesmo da restauração do meu casamento, porque eu fui o único esposo dela e ela a única minha esposa. Por isso eu briguei, lutei, mas consegui, graças a Deus. Não desista, meus irmãos. Não desista, vocês que estão aí também nessa batalha. Eu sei que são muitos que estão nessa batalha. Meu casamento foi restaurado assim. Eu achei que poderia demorar mais, mas eu mesmo me surpreendi com as escrituras. Eu mesmo me surpreendi com a restauração do meu casamento. Esses quase 3 meses para mim parece que foi um ano, mas agora que eu vim perceber que não foi nada. Esse tempo que eu passei sozinho, eu aprendi muito, fiquei no deserto. Eu acho que se não fosse essa separação, eu não tinha me chegado mais aos pés do Senhor, não tinha reconhecido meus erros, porque 90%, eu falo para você, meus irmãos, 90% da separação minha e dela foi culpa minha. E eu não reconhecia que eu tinha esse eu dentro de mim. E não sabia que eu tinha esse ego tão grande dentro de mim. Minha esposa é uma pessoa simples, humilde de coração e amorosa. Muito amor para dar para mim e para nossos filhos. E foi aí que eu me acordei para a vida. Me reconheci meus erros, pedi perdão para Deus, em primeiro lugar pedi perdão para Deus, pedi perdão para ela, fui perdoado para Deus e fui perdoado por ela também, porque se eu não tivesse sido perdoado por Deus, eu acho que meu casamento não tinha sido restaurado. Portanto, meus amados, eu digo para vocês, não desista não, vá em frente, faça os estudos, porque os estudos são todos dentro das escrituras. Vocês também um dia vão contar seu testemunho. Agradeço a Deus em primeiro lugar e a todos os administradores. E não desisti não. Coloquei os estudos em prática. Estou aqui contando a vitória para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Não desista não. Vá em frente do seu maior objetivo, que é a sua família. E que vocês há de contar a vitória. Eu creio em nome de Jesus. Que esse testemunho venha servir para alertar algumas palavras simples, mas palavras de corações, do meu coração. Me perdoe aí pelas falhas, porque é a primeira vez que eu gravo um áudio desse tamanho. Estou muito emocionado, mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu consegui fazer o áudio. E se tiver algum aí que queira conversar comigo também no particular, perguntar o que eu fiz, teve um ou dois aí já me perguntou,
E o que eu pude falar, eu falei de coração. E não quero ser melhor do que ninguém, jamais eu sou melhor do que ninguém. Nada melhor do que o que é especialista nesta área. Mas alguma palavra assim que eu puder falar, que eu puder aconselhar os irmãos, estou aqui também de coração aberto. Assim como eu recebi a vitória, eu desejo que todos que estão nessa busca também para restaurar os seus casamentos, eu torço que isso vai acontecer. E em nome de Jesus, a vitória há de chegar na vida de cada um, daqueles que buscam, que praticam, que colocam os estudos com sinceridade, não duvidando, descansando no Senhor, e que a vitória vai chegar. Eu louvo e agradeço, Senhor, hoje e sempre. Amém, Senhor, e graças a Deus. Fica aqui meu forte abraço, meu aperto de mão e meu carinho para todos aqueles que estão aí nessa batalha. Obrigado a todos os administradores, sua equipe que intercede, que ora, que busca a restauração de cada um. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.